Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth, do canal Prof. Rutinha e Suas Suculentas. E no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês como eu lido com pragas no meu jardim. Cochonilha, a cochonilha de raiz, o olho negro, a podridão de caule e entre outros. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Então agora, gente, vamos ao vídeo. Então, gente, eu quero que vocês notem bem, essa aqui é a minha Leopoldina, pelo menos essa foi a identificação que eu tive dela, né? Ela sempre foi uma planta assim, com as folhas assim bem compridas, sabe? Só que o centro dela, o miolo dela, vocês podem notar, olha como ele ficou deformado da quantidade de cochonilhas que deu. Na verdade, ela não ficou com tantas cochonilhas assim para ela estar assim deformada. Um pouco também é que ela tem as folhinhas mais assim cheias de voltinhas, né? Não sei se vocês podem notar aqui, ó. Eu tratei ela durante 2 semanas com uma solução caseira. No início eu sempre trato as minhas plantas com a solução caseira, para depois, se eu ver que não der certo a solução caseira, aí sim, neste caso, eu vou usar um inseticida, porque são cochonilhas, né? Mas se vocês notarem ali, ó, elas estão voltando. Então quer dizer que não deu certo e eu vou ter que usar um inseticida que é um pouquinho mais forte. Nem sempre dá errado, gente. Na verdade, eu tenho mais acerto do que erros, tá? Porque eu sempre trato elas no início e essa planta aqui, infelizmente, eu demorei um pouquinho a tratar, por isso que não deu certo a solução caseira. Aí vocês vão perguntar, tá? Mas que solução caseira é essa que você usa, Ruth? Então, eu uso para 1 litro de água, 3 colheres de detergente neutro, é bom o neutro, tá, gente? E 1 colher de vinagre de maçã, tá? Então, 1 litro de água, 3 de detergente e 1 colher de vinagre de maçã. Eu retiro a planta do local, eu não deixo ela no local. Se você deixar no local, você vai passar a noite. Você passa a noite, deixa o produto agir e assim, deixa mais ou menos o que? Umas 2, 3 horas, depois você vai lá e lava ela, porque se no outro dia ela pegar sol, ela vai queimar, tá? Por isso que eu tiro. Eu tiro ela do local, coloco ela num local bem sombreado, deixo num local bem sombreado e faço o tratamento. Essa planta aqui eu tratei ela umas 2 semanas, mas assim, ó, ela ficou bem limpinha, assim, saiu bastante, né? Mas como agora eu parei, faz uns 5 dias, que eu parei de tratar ela, eu trouxe ela para cá, mas já está começando novamente. Então quer dizer isso que ficou ovos, né? Porque infelizmente a cochonilha ela põe ovos também, né? Então se não der certo, como não deu certo agora, eu vou usar um inseticida. Se um inseticida caseiro, gente, não der certo, então eu uso um inseticida um pouquinho mais forte, tá? Às vezes a plantinha ela está tão debilitada pelo ataque das cochonilhas, porque as cochonilhas, gente, elas colocam ovos. Por isso que a gente às vezes trata, deixa a planta toda limpinha. Quando você vai ver, depois de 1 semana ou 3, 4 dias, ela já está acometida pelas cochonilhas novamente. Então daí eu uso assim um inseticida um pouquinho mais forte, né? E tem resolvido. Esse inseticida que eu uso, ele tem resolvido. Por quê? Porque minhas plantas, se vocês verem, elas não ficam em estufa fechada. Elas ficam em local aberto, né? Ó, aqui aberto, o solzinho da manhã, que delícia, olha só. E à tarde que bate bastante vento, gente. Um dos fatores bem importantes é isso. É você cultivar suas suculentas num local bem arejado, que pegue bastante luminosidade e, de preferência, as plantinhas que precisam de sol, que recebam o sol, né? Plantas de meia sombra, elas precisam de, no mínimo, 4 horas de sol por dia. As de pleno sol, de 6 a 8 horas, tá?
Então, as minhas plantinhas, então, elas ficam em local assim, bem arejado. Elas não estão muito aglomeradas, eu não deixo elas muito amontoadas. Também um outro fator, né? Porque quando as plantas, elas estão muito pertinhas umas das outras, elas tendem a passar a cochonilha uma para as outras, né? Porque a cochonilha, como ela é muito levinha, até o vento pode estar carregando ela de um lugar para o outro. Mas não sei se vocês também notaram, as cochonilhas, elas andam nas nossas plantinhas para lá e para cá. Então elas descem no vaso, e se o vaso estiver muito pertinho também, elas migram de um vaso para o outro, tá? Então isso tudo a gente tem que estar observando. E se for fungo, gente, for o olho preto, né? A podridão do caule, né? Se for esses outros fatores, então daí eu uso um fungicida. Eu costumo usar da mesma marca, tá? Tem dado certo para mim também. Aquilo que eu falei, eu estou sempre observando as minhas plantinhas. Eu não deixo se passar muitos dias dela. Claro que às vezes foge, né, do controle da gente. Às vezes a gente acha uma plantinha que ela está tão debilitada que às vezes fica até difícil da gente estar salvando elas. Mas geralmente eu costumo pegar elas no início, então eu passo esse fungicida e tem dado certo. Porque para os fungos, gente, o fungo ele é um pouquinho mais agressivo, então eu logo já passo o fungicida para mim não perder a planta, tá bom? Para mim não perder a espécie. Um exemplo, gente, de plantinha que dá bastante cochonilhas de raiz é a minha Falcaria tigrina. Eu tive bastante trabalho com essa plantinha. Eu percebi que ela estava com cochonilha de raiz porque eu molhava e ela tinha sempre aspecto de murcha, parecia que ela estava sempre murchinha. Aí eu tirei ela, desplantei ela do vaso, ela estava num vaso de barro, desplantei ela, lavei o vaso, fiz a higienização toda. Limpei as raízes, ela estava branca de cochonilha, era muita cochonilha, tá? Fiz toda a limpeza, passei a solução, passei o inseticida, lavei o vasinho com água sanitária, né? Plantei. Dentro de 2 semanas eu fui olhar e ela não estava se desenvolvendo novamente. Estava com a raiz acometida de cochonilhas, branquinha de cochonilhas. Fiz o mesmo processo, mesma coisa. Desplantei, troquei substrato, lavei vaso, passei inseticida nas raízes e a plantei novamente. Não resolveu. Então, o que eu fiz nesse caso? Quando não resolve, gente, quando a gente passa o inseticida, quando a gente troca o substrato, troca de vaso, né? E não adianta. O que eu fiz? Eu cortei. Isso mesmo. Eu cortei todas as raízes. Na verdade foi uma decapitação, né, de raízes. Cortei todas as raízes, peguei um vaso novo, substrato novo e agora elas estão assim, ó, lindas. Elas só estão precisando de um pouquinho mais de sol. E a gente está tendo assim, nós temos semanas de sol e nós temos semanas de chuva, né? Então nós temos mais semanas de chuva e nublado do que sol. Então as minhas suculentas, elas estão precisando de um pouquinho de sol. Elas estão bonitas, mas o sol está fazendo falta, né? Mas, então foi assim que eu consegui, né, combater o fungo na minha Falcaria tigrina, ou a cochonilha de raiz, na verdade, né? Eu tive que cortar, decapitar as raízes. Só assim eu consegui, gente, eliminar de uma vez por todas as cochonilhas da minha planta. Deixa eu mostrar esta outra aqui para vocês também, ó. A minha Echeveria rosularis. É uma planta linda, maravilhosa. Só que ela também, o que está faltando para ela? Muito sol, porque é uma planta que gosta de sol. E ó, o que está acontecendo com ela nesses últimos dias? O olho negro, ou pinta preta, né? Cada um chama de um jeito. O que eu vou fazer de início? Eu trouxe ela aqui para trás, aqui vocês podem ver que é um telhadinho, isso aqui é uma casinha de coelho, que era da minha filha, a gente não tem mais o coelho aqui, mas a casinha está aqui ainda, mas em breve ela vai ser desmanchada, né? Mas enquanto ela está aqui eu uso para colocar as minhas suculentas, porque aqui é um local muito bom onde elas pegam todo o sol da manhã. E aqui é um local também bem arejado, elas pegam bastante vento. Eu trouxe então a minha rosularis aqui para trás,
até deixei a folha aqui para mostrar para vocês que está com olho negro. Eu vou retirar essa folha e o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui agora, ela vai ficar aqui e eu vou observar, eu vou ver se de repente continuar vindo o olho negro nas folhas, então que eu vou passar. E aí eu vou passar o fungicida, não tem outro jeito, eu vou ter que passar o fungicida. Mas se depois que eu colocar ela aqui, suspendi as regras, tá gente? Ela tá, ó, ela tá com o substrato bem seco. Então aqui, ó, agora eu vou molhar ela mesmo só quando as folhas de baixo aqui, ó, estiverem bem murchinhas. Mas ela, por enquanto, ela está bem firme, então não precisa. Suculenta a gente pode deixar ela algum tempo sem regar, sem molhar, né? É mais fácil você matar uma suculenta por excesso de água do que por falta de água, porque a falta de água você vai sempre estar observando e vai dando aos pouquinhos, né? Então eu não vou molhar mais ela, vou tirar essa folha que está, né, com o fungo aqui, ó. Vou mostrar bem para vocês, que esse aqui é o olho negro. E vou deixar ela aqui atrás, fazer uma limpezinha aqui por baixo, né? Tirar tudo quanto é folhinha seca. E vou deixar ela aqui e vou ficar observando essa primeira semana. Se eu ver que durante a semana começa a sair mais folhinhas com o olho negro, então eu vou aplicar o fungicida. Senão, eu vou deixar que o sol e esse tempo mais fresquinho aqui atrás, esse local, vamos dizer assim, mais ventilado, ele vai dar jeito de estar tratando a minha planta. Um dos conselhos que eu deixo para vocês, gente, é sempre, se possível, cultivar as suculentas de vocês no local que pegue bastante sol e bem arejado. Dessa forma, vocês vão evitar cochonilhas, vocês vão evitar olho negro, vocês vão evitar a podridão de caule. Na verdade, eu não falei sobre a podridão de caule para vocês, né? Mas a podridão de caule, gente, eu acho um dos mais difíceis de se controlar. Porque quando você vê, a planta está linda. Aqui, a gente vem aqui, olha essa planta linda, maravilhosa. Quantas vezes eu filmei para vocês a planta num dia e no outro dia as pétalas estavam caindo. Quando eu ia ver, o caule já estava com aquelas pintinhas no centro podres, escuras, né? E não tinha mais o que fazer. Então, a podridão de caule eu acho a mais difícil de tratar. O único jeito para você conseguir tratar é decapitar, cortar até não ter mais aquela manchinha escura no caule, passar o fungicida. Você vai ter que passar um fungicida, só canela não vai adiantar. Eu uso canela também, gente, mas a canela ela é mais uma prevenção. Nesses casos eu acho ela ela não é tão eficaz quanto um fungicida, né? E torcer para que dê certo, né? Porque nem sempre dá certo, às vezes dá errado. Então, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. É dessa forma que eu cuido das minhas plantinhas, ó, elas, como eu falei para vocês, na parte de trás de casa, de manhã elas pegam um solzinho assim, ó, um solzinho bem forte e gostoso. E aqui essas que ficam na parte da frente da casa, então elas pegam o solzinho da tarde, que também é um solzinho, né, bem gostoso, bem ventilado, né? Elas não são cultivadas em estufa. De repente, se forem cultivadas em estufas, serem uma estufa mais aberta, mais arejada, para não ter a proliferação de fungos, de cochonilhas, né? O substrato, a gente tem que cuidar no substrato, né? Uma dica que eu deixo para vocês é colocar, né? Eu estou começando a usar agora, eu não usava, mas eu já vi em outros canais, aquelas bolinhas de naftalina, para tanto quanto a cochonilha de raiz, quanto os nematóides também, né? Ela ajuda bastante, tá, gente? Então é dessa forma que eu trato. Primeiro eu uso o inseticida caseiro, né, para as cochonilhas. E depois, se eu vejo que não dá certo, então eu uso um pouquinho mais forte. A mesma coisa com os fungos. Os fungos, na verdade, eu já uso um fungicida direto, porque eu acho que o fungo ele é um pouquinho mais difícil de tratar, tá, gente? Ele é um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem, né? A vocês estar cuidando das plantinhas de vocês. Então, não tem outro jeito, vocês vão ter que estar observando e vão ter que estar, né, para poder
tratar ela a tempo, para dar tempo para vocês fazer o tratamento. Eu deixo um grande abraço a todos. Olha que linda que tá a minha Plectanthus aqui na frente de casa, maravilhosa. E fiquem todos com Deus.